Com um discurso forte em defesa dos municípios e de um novo pacto federativo, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, foi o palestrante da reunião Almoço Tá na Mesa da Federação. Zilkowski defendeu que o governo federal dê um tratamento igual para estados e municípios na renegociação das dívidas. O presidente Temer, que está no exercício da presidência, quando assumiu, ele declarou no primeiro ponto dele que uma das questões que ele ia defender e propor implementar é o fortalecimento dos estados e municípios, ou seja, a questão federativa, e que ele conhece bastante, inclusive ele tem livro editado sobre essa questão, ele conhece com profundidade. Então nós ficamos, a princípio, muito contentes, eu diria assim, com um certo otimismo do que poderia ocorrer. Passados 2 meses, o que a gente viu até agora, lamentavelmente, é que os governadores foram atendidos e nós não estamos contra que atendessem os governadores. Eles precisam pagar pessoal. Só que a dívida que eles têm, os governos estaduais, são dívidas, vamos dizer assim, que não estão sendo nem contestadas. O que eles contestam às vezes é o juro, mas não a origem da dívida. Então, mas foi dado esse tratamento, tudo bem. O que nós queremos, estamos levando hoje lá também como um dos tantos pontos, é que o governo federal atenda também os municípios. O tratamento é discriminatório se nós não formos atendidos, ou seja, também num perfil de dívida, não de dívida fundada, essa de longo prazo que estão negociando, e sim num outro perfil de dívida, que é a dívida chamada previdenciária. 5 mil municípios do Brasil, o Rio Grande do Sul, a maioria tem essa dívida também, foi construída ao longo do tempo, estão pagando para o governo federal por uma coisa que inclusive não deve, é isso que é a diferença que tem. Nós queremos um encontro de contas e pagar o que devemos, porque o valor hoje que eu tenho levantado é em torno de 100 bilhões que nós defendemos, esses 5 mil municípios devem para a Previdência, mas nós temos para receber muito dinheiro da compensação previdenciária, por exemplo, que eles não estão pagando, no nosso cálculo vai a quase 20 bilhões. A súmula do Supremo Tribunal, a vinculante número 8, que eu não vou ter tempo de explicar agora, não foi cumprida até agora. Então, e outras questões que a gente pode colocar para discutir e mostrar que nós temos a receber, só que isso eles não pagam. Então o que está acontecendo? O que eles têm a receber, eles estão cobrando de nós e nós estamos pagando porque eles retêm. E o que nós temos a receber, eles não pagam e não dizem nada. Então quem está pagando por isso na realidade é o cidadão, porque se esse dinheiro não for pago daquilo que a gente não deve, nós temos a obrigação e estamos cumprindo. 22% está indo para a saúde, então é dinheiro que está faltando na saúde. Na educação da mesma forma, 30% que nós gastamos, não é nem os 25%, que está deixando de entrar na educação, para o salário do professor, merenda, transporte, seja o que for. Então esse é um ponto importante lá de discussão. Sim, queremos que sejam respeitados os municípios e cumprida a palavra. Disse que os municípios podem devolver programas ao governo federal. Isso é uma consequência lógica, porque o problema, de tantos problemas, o maior que tem, que praticamente inviabilizou as administrações, é esses programas que o governo federal criou ao longo dos anos. São 393 programas. É programa da merenda escolar, programa de transporte escolar, o PET, trabalho infantil, é o programa de saúde da família, um médico, enfermeira, os agentes comunitários de saúde, é os CRAS, é os CREAS, é os CAPs, são 393 programas. Foram criados e nunca foram corrigidos e nem isso eles estão pagando. O Bolsa Família, por exemplo, que o município executa quase todo ele, que é, veja bem, R$ 3,50 por cadastro por ano, eles não pagam 8 meses. Entende? Não estão pagando nem aquele mínimo que já é um subfinanciamento. Então, a tendência, sim, é que muitos prefeitos, depois da eleição principalmente, vão querer devolver ou rearticular esses programas. Isso vai atingir mais ainda o cidadão. Posicionou-se contra as emendas parlamentares. Eu venho há muitos e muitos anos discutindo, temos um banco de dados muito interessante que mostra nos últimos 15 anos toda a execução das emendas. Isso eu diria que é a mercadoria de troca que tem em Brasília entre o Executivo e o Legislativo. Toda hora vocês mesmos divulgam. O governo está buscando apoio e vai liberar tanto. Não libera, ele apenas dá um encaminhamento. Vão empenhar em promessa de troca do voto para votar uma coisa de interesse do governo. Vão empenhar outra, vamos encaminhar mais. Estão encaminhando. Isso como é que pode um parlamentar? Ele deveria legislar e fiscalizar, e não ficar fazendo esse trabalho. Eu acho que o dinheiro público ele tem que obedecer em pessoalidade e não ter esse financiamento público. Eu acho que a emenda parlamentar é um financiamento público de campanha. Um parlamentar no mandato, ele tem 60 milhões no mandato para ir lá nos municípios prometer. A maioria não é nem executado, só 8% é executado. E se cria aquela ilusão que ele está trazendo dinheiro. Nós vamos inverter isso, tem que ser transferido sim para os municípios, mas de forma republicana. Ou seja, cada município recebeu o seu valor, fazer o seu investimento e prestar conta, e não dessa forma que está. Então, eu sou favorável ao fim. Enquanto a sociedade não se conscientizar disso, não adianta falar em reforma política, qualquer uma outra, que não vamos moralizar esse país, porque tudo gira em torno, basicamente, de cargos e dessas funções que nós estamos falando agora. Deu um conselho para os prefeitos que irão se eleger nas próximas eleições. Para eles serem um bom prefeito, eles deveriam se ater estritamente ao princípio da legalidade, fazer aquilo que é da sua competência.
Atender a lei de responsabilidade no artigo 62, que diz que o município não pode ter uma ação, um gasto naquilo que não é da sua competência. Só que ele vai ter que enfrentar o governador, vai ter que enfrentar a presidência da República e dizer que vai, infelizmente, não vai poder continuar ajudando na Polícia Civil, na Polícia Militar, enfim, no transporte escolar, na merenda escolar, na manutenção de escolas, de estradas do Estado, tudo ele vai ter que devolver. E aí como é que vai ficar? É um caos total. Isso poderá ocorrer. Este foi o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski. Para a Rádio Agerte, Eduardo Aliães.